Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roteiro Team Podcast. Já estamos na lição de número 3 e hoje teremos um tema muito bom, um tema que envolve histórias do passado, mas envolve profecias sobre o nosso futuro também. Então vai ser um tema muito importante estudarmos. Hoje estreamos aqui, seja muito bem-vinda, temos a Isabela. Oi, gente. Um prazer, minha primeira vez aqui. Muito bom ver vocês e participar. Muito feliz. E eu quero mandar um beijo para a minha igreja do Belém. Isso aí. Um abraço para a igreja do Belém, então. E também temos o Henrique. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por participar aqui. Quero agradecer e quero mandar um beijo para a minha igreja da Vila Carrão e para o meu clube Mensá. Isso aí. E, por fim, estamos aqui novamente com a... Letícia, eu ia falar Larissa, Letícia. Gente, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Quero mandar um abraço para toda a minha classe e para o meu clube. Isso aí. Então, vamos iniciar essa lição? Vamos começar analisando essa ilustração. Vamos lá, o que temos aí? Bom, tem um calendário ali embaixo também, um escudo. Um mundo como se estivesse sofrendo com guerras, caindo coisas nele. Uhum. E temos duas pessoas que parece que uma é lá dos tempos bíblicos e outra do tempo atual. Parece meio que uma viagem no tempo. Justamente, é tipo um skip, né? É. Aí temos um escudo ali, provável escudo romano, tá? E aí temos um númerozinho aí, né? Númerozinho 70 aí, né? Que representa o ano que aconteceu a destruição da cidade de Jerusalém. Então é algo profético para a época, né? Era algo profético, já que isso foi por volta de... A história se passa por volta de 33 depois aí de Cristo. Então vamos lá. Preparando-se para o amanhã, hoje. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu Senhor virá. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Que sentimento a palavra Apocalipse desperta em você? Se considerar a forma como a mídia em geral tem apresentado, é possível que a primeira reação seja medo, caos, destruição, fim do mundo, e até nomes de vilões são algumas das aplicações comuns, né? Mas, no entanto, Apocalipse significa revelação, né? Foi indicado como um dos livros de estudo mais necessários para o nosso tempo, pois ele trata de profecias escritas na época da Bíblia, porém que ainda nem aconteceram. Algumas já se cumpriram, mas muitas delas nem aconteceram, dentre elas a principal, a volta de Jesus. Isso é uma revelação divina também, né? Exato. É como conhecer... ler o Apocalipse é como conhecer os bastidores e saber qual será a próxima cena da maior e melhor história já Um contada. spoiler. Exato. É. E não é apenas da revelação feita a João, mas também a mim e a você, porque envolve os capítulos finais da nossa história. A lição dessa semana apresenta sinais e evidências que nos devem deixar alertas para reconhecermos o tempo em que estamos vivendo, certo? Uhum. Uma conversa muito interessante ela aconteceu entre Jesus e alguns de seus discípulos enquanto do alto do Monte das Oliveiras eles admiravam o templo, certo? Os ex-pescadores eles estavam interessados em saber quando os eventos dos quais Jesus estava falando aconteceriam. E Jesus queria que eles se preocupassem menos com a data e mais em permanecer fiéis. Como o texto de Marcos, né, ele mostra a nossa compreensão dos acontecimentos mundiais. O que vocês acham aí? Que a gente tem que ficar mais atento às profecias e a gente tem que ficar atento aos eventos que vão acontecer para saber quando a volta de Deus vai estar próxima. Muito Que a bom. gente não pode ficar de braços cruzados e que a gente tem que buscar estar cada vez mais próximo, né? E preparados também, né? pra Sim, volta. se preparar cada vez mais para a volta de Cristo. E quanto aos acontecimentos mundiais também, pra gente muitas das coisas não são uma surpresa, certo? Elas Sim. deixam de ser surpresa pra muita gente. A gente vê coisas no jornal e tal, a gente até se espanta, caramba, isso é ruim. Sim, Mas já sim. é algo que tá profetizado, então a gente não... Nós estamos vendo o filme, mas a gente já tem um spoiler, né? E o que quer dizer vigiar para a vinda de Jesus? É diferente de esperar? E se sim, por que vigiar é diferente de esperar? Eu acredito que vigiar é mais para a gente analisar os eventos para a volta de Cristo. Enquanto esperar é a gente saber aguardar a volta com responsabilidade e pregando o evangelho para as pessoas.
Alguma resposta diferente? Não, acho que é isso mesmo que ele falou. Vigiar é uma coisa Será? que a gente... Você acha que é o quê? Eita. Vigiar é igual um guarda, entende? Tem a diferença da atenção que se vigia. Esperar é quando, por exemplo, você pede um iFood, você fica em casa. Esperando. Certo? De vez em quando você olha o celular e tal, você tá esperando. Vigiar é como se você pedisse um iFood, ficasse com a localização dele aberta numa tela, ficasse com as informações do motorista aberta em outra e na porta da sua casa esperando quando ele vai chegar. Entende? Essa é a diferença. É a preparação que se tem quando se vigia. Entende? Vigiar é alguma coisa que você está constantemente ativo na espera. E aí Jesus ele compara a vinda dele ao quê? A um ladrão. A um ladrão de noite. A um ladrão de noite, né? A comparação, ela é em que sentido? Ela não é no sentido de que vai fazer mal para as pessoas. Não, como se E fosse sim um que é ladrão uma mal, surpresa, né? Aham. Quer dizer exatamente que devem estar alertas, vigiando e não ser pegas desprevenidas. A gente não deve ficar de braços cruzados enquanto a gente aguarda a vinda de Jesus, certo? Sim. Analisando sua vida, você pode dizer que se encaixa no perfil dos que estão alertas para a vinda do Senhor? Como vocês acham que a gente pode estar alerta? O que diferencia alguém que só espera de alguém que vigia? Eu acho que a gente tem que sempre ler a Bíblia, sempre buscar entender mais sobre as profecias de Deus e dos próprios profetas da Bíblia. E a gente tem que ir para a igreja, ver pregações e buscando cada vez mais aprender sobre. E seguir também as leis de Deus, né? Que é uma coisa muito importante, que a gente tem que estar sempre em comunhão e seguindo o que ele fala. E sempre falando essa mensagem, né? Espalha pra todos os povos e todas Toda as tribo, língua e nações. nação. É. Isso Exato. Então, isso é uma diferença tocante de fato, né? A gente tem que estar alerta no sentido de justamente vigiar principalmente a lei, o amor ao próximo e as profecias, porque as profecias são um spoiler. Então é igual, tem gente que abre o TikTok e fica vendo teoria da próxima temporada da série X, entende? verdade. O que provavelmente vai acontecer. Que vai O aparecer. que foi vazado, a imagem de não sei quem que apareceu. casal vai estar junto naquela. Exato. Mas com a Bíblia a gente tem que agir justamente assim, querendo os spoilers, entende? Sim, Querendo verdade. procurar tudo que a gente puder saber, certo? Vamos pra terça-feira. Que curiosidades vocês acharam mais interessantes aí? Pode começar. Pode Eu começar. começo. Jesus comparou os dias finais da terra com a época de Noé. As pessoas transgrediam a lei de Deus e se tornariam cada vez mais perversas. Que são coisas que a gente vê que já tá acontecendo nos dias de hoje, né? Sim, é verdade. Exato. Muitos dos sinais da natureza apontados por Jesus como indicadores da proximidade de sua vinda já se cumpriram. Exemplos: o Sol e a Lua escureceram no dia 19 de maio de 1780 e em 13 de novembro de 1833 ocorreu uma grande chuva de estrelas. E também não é só esses, né, sinais que já se cumpriram, também como as guerras de Iraque, Sim, de as guerras de Israel Israel. e da Palestina também. Exato. As guerras, se você olhar, tem um gráfico de mostra de aumento de guerras. Isso não se deve só à tecnologia, mas isso é profético. Há 2 séculos atrás, existiam, o número de conflitos que existiam registrados ao redor do mundo, ele era, nem 1/3 do que é hoje em dia, sabe? Não era nem Muito comparável. pouco. As guerras foram crescendo exponencialmente. É, que sabe? nem tá na Bíblia, né, que haveriam guerras e rumores de guerras. Exato. Sim. Exatamente. Aí, O último grande sinal da proximidade da volta de Jesus será a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Todas as pessoas terão a oportunidade de conhecer a mensagem da salvação. Porém, isso não quer dizer que elas vão aceitá-la. exato, perfeito. Mais uma curiosidade aí, gente. Ao responder aos discípulos, Jesus misturou a descrição da destruição de Jerusalém e do grande dia de sua volta. Esse foi um ato de misericórdia. Eles não suportariam saber de uma vez que tudo aconteceria. Justamente, esse é importante. Jesus, ele dava orientações para não jogar aquela bomba, a cidade de vocês vai ser destruída daqui a alguns anos. Ele não queria jogar essa bomba, né? Então ele misturou justamente a descrição do que aconteceria no nosso tempo, a volta dele, com a destruição de Jerusalém que aconteceu em 70 depois de Cristo. Sim. Inclusive, Jesus deu várias orientações aos judeus e aqueles que ouviram, um grupo inteiro de pessoas, de cristãos, não morreram na destruição porque eles saíram da cidade antes do cerco começar. Eles acreditaram, né? Isso é um detalhe bem importante.
vamos... Aí, por fim, a gente tem ali no dia de quarta-feira uma coisa que é extremamente importante da gente saber de cabeça. Isso tem que estar, na cabeça decorado. Entende? É importante. Você que não conhece das profecias, procura aí um estudo bíblico, procura ler as passagens de Daniel, de Apocalipse, tenta entender, sabe? É muito importante tentar entender essas profecias, porque ali encontra verdades para o nosso tempo extremamente importantes, né? Então a sequência seria a pregação do evangelho a todo mundo, e aí sim aconteceria os últimos eventos, né? Que é a aprovação, que é a união do espiritismo com o protestantismo, a aprovação do decreto dominical, cai em 7 pragas, né? Satanás se disfarça de Jesus e afirma que mudou a lei de Deus. É aprovado o decreto de morte contra os que não estão recebendo as pragas. Jesus volta à terra com um exército de anjos e o 4º mandamento é exaltado como selo de Deus, né? Os justos são ressuscitados e levados para o céu com os santos vivos, certo? Aí tem o milênio, né? O juízo final dos ímpios e por fim o mal é destruído para sempre. E a renovação desse planeta acontece. Então isso é uma sequência muito importante. E cada um desses tópicos são capítulos e capítulos de estudo. Né? Isso é só um resumo bem resumido. Basicamente as temporadas, né? Exato. E aí a lição de quinta-feira fala: muitos adolescentes têm se encantado com as histórias apresentadas em séries, filmes e livros, admiram a criatividade de seus autores, se envolvem com os enredos e não se importam de gastar tempo, mas... o benefício espiritual disso é basicamente nulo às vezes, sabe? Essas coisas às vezes nem contribuem para desenvolvimento nenhum, nem preparo espiritual necessário, sabe? Isso às vezes não colabora em nada, enquanto você podia estar se ocupando com coisas melhores. Então né? É uma coisa que, tipo assim, a gente às vezes fica rolando lá no TikTok, vendo vídeo de besteirinha. Aí às vezes, tipo, chegou a noite, não, mó preguiça de ler as coisas de Deus e continua rolando no TikTok. Sim. Eu era assim, aí eu renunciei o TikTok pra poder ficar de boa. Exatamente. E... É justamente isso que vocês falaram, a gente podia substituir, renunciar essas coisas, né? Sim. Na nossa vida. Ou então também ter um controle, né? É uma coisa que a gente podia colocar também um ter. limite. Exatamente. Acabei de lembrar o que eu ia falar que a gente se impressiona com a criatividade de muitas histórias, mas inclusive existe aquilo, não sei se vocês já devem ter visto alguma palestra, alguma pregação sobre isso, existe um modelo de filmes de super-herói que ele já é basicamente pronto, que é a jornada do herói, né? Que envolve sacrifício, que envolve um herói sendo humanizado, tal, defendendo um bem maior. Existe todo um roteiro para um filme de super-herói que ele já é basicamente pré-pronto para a maioria deles. E esse roteiro deriva justamente da história, de várias histórias retratadas na Bíblia, entendeu? Então várias coisas que a gente acha super originais, super revolucionários, na verdade... Já estavam na Bíblia, né? Eles estão... Não é nem que eles já estavam na Bíblia, mas eles são inspirados num esqueleto parecido com histórias bíblicas, sabe? Sim. Eles tiraram de lá, por exemplo. Aí fala, por fim, na lição de sexta-feira, fala: você sabe o que é um spoiler? Uma das definições é quando alguma fonte, site, revela informações sobre o conteúdo de algum livro ou filme sem que a pessoa tenha visto. Algumas pessoas não gostam de saber o final antes da hora, né? Porque talvez para alguns, por exemplo, pro meu pai, pode acabar toda a graça, mesmo. né? Acaba a graça. Porém, quando se trata da vida real, conhecer o futuro pode trazer toda a diferença, especialmente no que diz respeito à nossa salvação, certo? Se a gente quiser conhecer os detalhes e não ser apanhado de surpresa, precisamos ler a Bíblia, que é a revelação do plano de Deus, e colocar em prática tudo o que ela nos ensina. Leia o que o apóstolo nos aconselha em 1 Pedro 4, de 7 a 11. Então fica para você aí de lição aí de casa, né? Lição de casa. Lição de casa. Leia aí o versículo em 1 Pedro do aconselhamento, certo? Mais algum comentário, pessoal, aí pra gente encerrar a nossa lição? Acho que é isso. É isso. É isso? Então é isso aí. Por fim, encerrando com essa frase: a melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é nunca se esquecer da presença de Cristo. Amém. Mais do que saber que Cristo vai voltar, é saber viver com Ele aqui na Terra. Sim. Isso é muito importante. E isso é o que nos prepara para a vinda dele. Amém? Amém. Deus esteja com todos vocês, que você possa estar se preparando para a vinda de Jesus e que nós todos possamos se encontrar lá no céu. Um abraço.